Cara, é incrível como é que hoje em dia, cara, ninguém tá. As pessoas no geral não estão mais conversando uma com as outras de forma de qualidade, vamos dizer assim. Onde eu tô querendo chegar com isso? Que, mano, hoje em dia as pessoas estão trocando experiências de conversa mesmo com pessoas por conversas vazias, sabe? Nas redes sociais. Eu vou tentar explicar o meu ponto de vista. Cara, hoje em dia, para você conversar com alguém na rede social que você não conheça, um desconhecido, é muito complicado você ter uma conversa interessante, legal, uma conexão. Cara, hoje em dia todo mundo não, mas muitas pessoas têm conexões vazias, sabe? Conversas vazias que não chegam a lugar nenhum. E, cara, quando a rede social começou, a ideia era maneiríssima. Talvez o que eu vou falar agora talvez pode parecer meio bobo, mas cara, na rede social era incrível você estar em um lugar e conversando com uma pessoa de outro bairro, outra cidade, até mesmo outro estado. Isso era realmente incrível, porque antigamente as pessoas conversavam mais, só que ficava uma coisa mais limitada ao lugar onde a pessoa morava. Então, quando teve a possibilidade de você falar com pessoas que você não conversaria ali no seu lugar, né? Por questão de distância mesmo. Você está conversando com alguém lá de outra cidade, de outro, de outro estado. Eu sei que, como eu disse, pode parecer bobo, mas era incrível, cara. E as redes sociais faziam essa conexão. Tanto é que muitas pessoas aí se conheceram assim e muitas pessoas namoraram, casaram, teve filhos. Talvez você até conheça alguém aí hoje em dia que é casado, tem filhos, construiu uma família assim, a rede social. O cara morava em um bairro e a mulher morava em outro, ou até mesmo em outra cidade, e se conheceram através da rede social. Isso é muito legal. Só que hoje em dia, cara, acontece sim, só que é um pouco mais complicado, cara, porque no geral as pessoas não estão muito afim, não muito afim, mas hoje em dia as pessoas não têm um tipo de conexão como é que era antes. Eu vou falar um exemplo aqui que acontece e que aconteceu comigo. Cara, tinha uma determinada rede social, hoje em dia eu apaguei ela, que é o que? Cara, se você não tiver fotos interessantes, tipo na praia, em um restaurante legal, ou fazendo uma viagem, ou qualquer foto assim, você não é visto como uma pessoa interessante. Eu falo isso porque comigo era assim. As pessoas não falavam, as pessoas nem ao menos queriam seguir, sabe? Porque eu não era uma pessoa considerada interessante. Não tinha uma skin lendária, é, também não tava do shape, tá entendendo? Uma pessoa normal que eu era e as pessoas não me viam como alguém interessante. Tanto é que eu até apaguei. As pessoas que conversavam comigo, dava pra ver que não tava querendo conversar. Eu queria falar várias coisas, conversar sobre várias coisas, só que você vê que ninguém tá querendo, cara. É aquelas conversas mais vazias. Eu apaguei essa rede social já tem um tempo e tenho que dizer que não tá me fazendo falta não. E eu sempre fui uma pessoa mais introvertida, sabe? Nunca fui muito de conversar pessoalmente. Mas hoje em dia eu prefiro conversar mais pessoalmente, sabe? Olhando olho no olho, porque gera conexão. Pelo menos pra mim. Ah, eu vou contar uma pequena experiência que eu passei há uns dias atrás. Eu estava em um lugar na rua, público, e tinha outras pessoas lá também. Eu nunca fui uma pessoa muito falante ou com
ou de conversar. Até que eu comecei a falar com uma mulher, sabe, de 20 e poucos anos. Eu só fiz um comentário e tal. Falei assim só pra conversar mesmo, sabe? E essa mulher, ela tava mexendo no telefone o tempo todo, antes de eu falar com ela. No momento que eu falei com ela, cara, ela parou de mexer no telefone e começou a falar comigo. Acho que ela até também queria falar, sabe? Ela tava com a expressão mais fechada antes, né, de eu falar com ela. Quando eu comecei a falar com ela, cara, a expressão dela mudou. Parecia que ela também queria conversar. E a gente ficou ali conversando coisa de 5 a 10 minutos. E foi uma conversa bem legal, cara. E olha que eu nem sou uma pessoa que sabe conversar assim bem. Mas mesmo assim, conversei com uma pessoa desconhecida sem qualquer tipo de segunda intenção, sabe? Só conversar mesmo. E poderia ser um homem também. O que eu tô querendo dizer aqui é conversar, sabe? Gerar conexão. Cara, foi uma conversa extremamente agradável. E foi muito legal, sabe, cara? Ela a todo momento dava atenção, era receptiva, tava falando também. Coisas que na rede social, cara, eu não tava tendo isso. As pessoas respondiam um jeito mais seco possível. Enquanto as pessoas, enquanto no caso dessa conversa foi totalmente ao contrário. E houve uma conexão. Eu não estou dizendo aqui nada de sedução ou qualquer coisa assim, não. Estou falando com a conexão real de pessoas, sabe? De você falar, outra pessoa falar. Cara, foi uma coisa assim bem legal. Eu até tenho feito isso. Eu também já falei com. Conversei com um homem que estava no ônibus também. E, cara, essas experiências, conversas estão sendo melhor do que uma rede, do que se fosse uma conversa, cara, por rede social. Hoje em dia as pessoas estão muito nisso, cara. E normalmente na rede social são conversas de certa forma vazias. Voltando aí a conversa com essa garota, cara, ela não me viu, ela não viu o meu perfil, não viu as fotos, se eu tinha fotos interessantes, é, se eu tinha skin lendária, se eu tava no shape. E olha que eu até sou um pouco acima do peso e tal, mas mesmo assim, cara, foi uma conversa ali de desconhecidos, mas foi uma conversa agradável. É uma coisa que eu já não tinha muito tempo nas redes sociais, sabe? Foi uma experiência legal e é isso que eu quero dizer. Cara, hoje em dia as pessoas não estão conversando tanto assim. E é complicado, cara. Eu mesmo estou priorizando isso daí, eu prefiro as conversas que você vê a pessoa, sabe? Cara a cara. É bem melhor, na minha opinião. As conversas por texto também são boas na rede social, só que contando a experiência, e foi isso que aconteceu. Eu achei legal e até recomendo que as pessoas, se tiver alguém aí assistindo, também faça isso.